Durante muitos anos, o processo de comunicação entre os nervos e os tecidos, como o músculo e coração, por exemplo, era uma grande incógnita para os estudiosos. Com o desenvolvimento da biofísica, da fisiologia e também a observação da atividade elétrica nos neurônios, descobriu-se que a transmissão de sinais dos neurônios até os tecidos é mediada por potenciais de ação. Os potenciais de ação são sinais neurais, ou seja, sinal elétrico. Também é conhecido como inversão de polaridade. Esses sinais elétricos eles vão conduzir informações, ou seja, íons, até as células. O potencial de ação ele tem como funções principais onde os nervos eles vão transmitir suas informações para as células, os músculos vão iniciar suas contrações a nível celular e nesses sistemas o impulso vai passar de célula a célula, o que nós chamamos de intercomunicação de células, que é aí onde vai formar a complexidade dos nossos pensamentos a nível de neurônio. Agora que nós já conhecemos conceitualmente o que é o potencial de ação e o potencial de repouso, nós vamos conhecer na prática como que esses processos ocorrem nos neurônios. Para entender esse processo, nós temos que conhecer algumas estruturas do neurônio, mesmo sem entrar na anatomia completa dele. Uma estrutura essencial para que os sinais neurais aconteçam é o chamado cone de implantação, que ele é uma estrutura que fica entre o axônio e o corpo celular do neurônio. E é nesse cone de implantação onde nós temos a somatória dos estímulos, das cargas. Além de somar, ele também vai intensificar esses estímulos. E aí, a partir dessa somatória, dessa intensificação, é que ele vai passar pela bainha de mielina, pelo axônio. A bainha de mielina também é uma estrutura muito importante porque ela vai acelerar esse processo, é tanto que o potencial de ação dos neurônios em comparação ao potencial de ação dos músculos e do coração, que nós vamos ver mais à frente, é o que ocorre de forma mais rápida, devido às bainhas de mielina. E é exatamente aí, nesse intervalo entre as bainhas de mielina, é onde vai ocorrer o potencial de ação, as ondas nervosas do neurônio. Inicialmente, os neurônios, eles estão em um estado que nós chamamos de potencial de repouso, onde ele se encontra em uma diferença de potencial elétrico. Se nós observarmos o meio intra e o meio extra da membrana do neurônio, nós vamos perceber que eles estão diferentes com relação ao potencial elétrico. E nessa fase de potencial de repouso, nós não temos a passagem de impulsos elétricos, nós não temos essa transmissão de sinais nervosos, e é aí onde entra o potencial de ação. Como nós já sabemos, os neurônios eles são caracterizados exatamente pela rapidez do seu potencial de ação. Mas para que o potencial de ação ocorra nos neurônios, o estímulo ele tem que alcançar um valor, que é expresso em milivolts, que é aproximadamente menos 50, e esse valor, que tem que ser alcançado pelo estímulo, nós chamamos de limiar. Se o estímulo não alcançar esse valor, o potencial de ação não vai acontecer. E também, se esse valor for alcançado, o potencial de ação sim ou sim vai acontecer e não tem como reverter esse processo. E é assim que o sistema também é conhecido como tudo ou nada, ou seja, se não alcançar o limiar, não tem como acontecer, não tem outra forma do potencial de ação ocorrer se não atingir o limiar. E se o limiar for atingido, não tem como reverter. O potencial de ação vai ocorrer e é exatamente nesse limiar onde o potencial de ação inicia. Quando a excitação ou o estímulo alcança esse limiar, os canais de sódio dependentes de voltagem eles vão se abrir. Com a abertura desses canais, nós temos um grande influxo de sódio para o meio intra. E nós sabemos que o sódio ele é um cátion, ou seja, as suas cargas são eletricamente positivas. Então, vai tornar, assim, o meio menos eletronegativo. E é essa fase de mudanças de carga que nós vamos chamar de despolarização, ou seja, é a fase onde nós temos uma grande entrada de sódio
dentro da membrana, tornando o meio menos eletronegativo. Com esse grande influxo de sódio na célula, tornando-a cada vez mais menos eletronegativa, chega um momento em que a célula fica tão eletropositiva que os canais de sódio eles têm que se fechar. Com o fechamento desses canais de sódio dependentes de voltagem, nós temos a abertura dos canais de potássio, fazendo com que haja o efluxo, ou seja, a saída de potássio, ao contrário do que ocorre com os canais de sódio, né, que ocorre o influxo. Nos canais de potássio, nós temos o efluxo de potássio. O propósito, né, desse efluxo de potássio, que é a chamada fase de repolarização, o propósito dessa fase é fazer com que a membrana ela volte para o estado de potencial de repouso. Logo após a repolarização, nós temos a hiperpolarização e assim vai repetindo tudo de novo para que o potencial de ação nos neurônios ocorra. Assim como nos neurônios, nós tivemos que conhecer algumas estruturas para saber como que o potencial de ação acontece nos músculos, também não é diferente. Nós vamos conhecer algumas células do músculo para saber como que esses estímulos eles acontecem. Nós temos células efetoras e as principais no músculo são a actina, que é uma célula mais globular, mais arredondada, e a miosina, que é uma célula mais alongada. Quando essas células elas se deslizam entre si, é o momento em que ocorre a contração muscular, nós vamos ver detalhadamente ao longo do vídeo. Mas também nós temos células inibitórias, que vão controlar essa contração muscular, afinal nossos músculos eles não podem ficar toda hora contraídos. E essas células inibitórias são a troponina e a tropomiosina. Em comparação ao potencial de ação dos neurônios, o potencial de ação dos músculos ele é bem mais lento. E no decorrer do vídeo nós vamos entender o porquê. A primeira fase do potencial de ação muscular é bem semelhante ao potencial de ação dos neurônios. Nessa primeira fase nós temos o neurônio motor, que vai receber o potencial de ação. Esse neurônio motor ele está acoplado aos túbulos T, que vai liberar cálcio, que é uma diferença que nós temos aí do potencial de ação dos neurônios, que nós só tínhamos sódio e potássio, e se necessário cloreto, aqui nós já temos o cálcio. E aí, com essa liberação de cálcio, vai induzir a liberação de um neurotransmissor que nós chamamos de acetilcolina. Esse neurotransmissor ele vai se ligar aos receptores das células musculares, que são os canais de sódio. Os canais de sódio eles vão se abrir, nós vamos ter um influxo de sódio. O sódio vai entrando, vai convertendo as cargas e o meio vai ficando cada vez menos eletronegativo. E essa fase nós também chamamos de despolarização, assim como no potencial de ação dos neurônios. Após a fase da despolarização, os canais de cálcio dependentes de voltagem eles vão se abrir, permitindo com que o cálcio entre no meio intra, que seria o retículo sarcoplasmático, e aí o cálcio ele vai se ligar à troponina, que está ligada à tripomiosina, expondo o contato entre a miosina e a actina. Um ATP ele vai se ligar à miosina, mudando a sua conformação, fazendo com que a miosina ela se movimente, e o gasto desse ATP vai fazer com que ocorra o deslizamento entre a miosina e a actina, que é o que a gente precisa para que ocorra a contração muscular. E é exatamente nesse deslizamento entre a actina e a miosina que ocorre a contração muscular, diminuindo assim o tamanho dos sarcômeros e diminuindo também o tamanho dos músculos. Para desfazer esse processo de contração muscular, nós temos a fase da repolarização. É nessa fase que nós vamos perceber a diferença do tempo que ocorre esse processo, né? O porquê que o potencial de ação muscular ele é mais lento do que o potencial de ação dos neurônios. Na fase de repolarização, né, para desfazer a contração muscular, o cálcio ele tem que sair. Então, nós temos que ativar a bomba de cálcio, fazendo com que o cálcio saia. Mas esse processo ele não ocorre de forma rápida, né? O cálcio ele vai saindo de forma gradativa. E com a saída de cálcio, né, a tropomiosina ela vai voltar a ter contato com a miosina e a actina, e assim inibindo a contração. E é essa fase que nós chamamos de repolarização. E assim como nos neurônios, depois da repolarização, nós temos a hiperpolarização e a polarização. No coração, que é o músculo estriado cardíaco, ele possui dois potenciais de ações,
sendo de resposta rápida, que ocorre nos átrios e ossos ventriculares que nós vimos de Purkinje, e um de resposta lenta, que ocorre tanto no nódo sinoatrial, que está no nosso átrio direito, na parte superior, quanto no nódo atrioventricular, que está entre o átrio e o ventrículo. No potencial de ação de resposta rápida, possui 5 fases, sendo começando pela fase número 4, a célula está em potencial de repouso e uma linearidade, ela possui uma voltagem constante. Após receber um estímulo, os canais de sódio se abrem e ocorre um influxo de sódio no sistema, que é um íon positivo. A partir dessa entrada de muito sódio, a célula começa a se despolarizar e começa a inverter suas cargas, tornando eletronegativamente menor, podendo até mesmo se tornar positivamente, podendo chegar a aproximadamente mais 20 mV. Ao atingir essa voltagem de mais 20 mV, os canais de sódio se fecham e abrem-se os canais de potássio para que ocorra uma pequena repolarização da célula. Ao iniciar essa pequena repolarização, a célula volta a aproximadamente 0 mV. E ao chegar nessa voltagem, ocorre a abertura dos canais de cálcio. E nesse fenômeno chamado de platô, onde a célula continua essa constância de 0 mV, enquanto o sódio e o potássio saem do sistema, o cálcio continua entrando e ela continua nessa voltagem aproximada. E é nesse momento que ocorre a contração muscular do coração. E esse fenômeno demora um pouco, porque o cálcio demora para sair do sistema. A bomba de cálcio demora a ser ativada e até ela retirar todo esse cálcio passa um pequeno período de tempo, mas comparado a outra é um período muito longo. Após todo o cálcio ser retirado do sistema, o potássio continua saindo do sistema e aí sim temos a real repolarização, em que a célula consegue voltar à sua linearidade. E ao atingir essa linearidade, por ter saído muito potássio, ativa-se a bomba de sódio e potássio, onde ocorre a troca de 3 íons de sódio para fora da célula para a entrada de 2 íons de potássio, para que ela continue nessa sua linearidade, que é o seu potencial de repouso. Vale ressaltar que, como esse potencial também ocorre nas fibras de Purkinje, nos ventrículos, a pressão exercida nos ventrículos é maior por conta que o sangue tem que sair dos ventrículos e subir para a artéria aórtica. Então, os ventrículos possuem uma pressão maior, um potencial de ação mais forte, intencionado pelas fibras de Purkinje, do que os átrios. Já o segundo potencial de ação do coração é o potencial de ação de resposta lenta, que ocorre nos nódulos sinoatrial e sinoventricular. Esse potencial de ação possui apenas 3 fases, sendo, comparado com o anterior, a fase número 4, que é quando ele começa a sair do seu potencial de repouso, mas ele sai gradativamente, lentamente. Ele não recebe um estímulo de forte só rapidamente, ele vai subindo aos poucos. Ao atingir uma voltagem aproximadamente de menos 40 mV, gera-se um potencial de ação, um potencial de disparo que estimula o potencial de ação. E esse potencial de disparo abre os canais de voltagem dependente de cálcio e o cálcio começa a entrar no sistema. Vale ressaltar que nesse processo os canais de sódio não participam ativamente desse sistema, mas os canais de cálcio. Após a entrada de cálcio no sistema, a célula começa a despolarizar, invertendo suas cargas e pode alcançar voltagens como, por exemplo, mais 20 mV novamente. Ao atingir essa voltagem, os canais de cálcio se fecham e os canais de potássio se abrem para que a célula possa se repolarizar novamente. E ocorrendo essa repolarização, ela volta a ser o estado entre aspas de repouso, que ela não está em linearidade, ela está sempre lentamente subindo novamente para o próximo potencial de ação.